Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo sobre diversos temas e, né, vamos dar continuidade à programação da semana com o Manuel, o Moisés, ele que é de Maceió, e ele pode ir aqui contar contar para a gente o que ocorreu, né, em Maceió relacionado à Braskem, né, mais uma empresa que comete crime ambiental, né? Então, Moisés, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu peço, por favor, que você se apresente para o público. Bom dia, companheiro, bom dia, ouvintes. Eu sou Manuel Moisés Santos, sou aposentado da Braskem, trabalhei 35 anos na companhia, sendo 25 anos na fábrica no Pontal da Barra e 10 anos ali na Braskem Mineração, onde ocorreu a tragédia. Então vamos começar aqui com o nosso bate-papo, né, Moisés? E primeiramente eu queria que você falasse para a gente o que ocorreu exatamente com a Braskem que levou a esse crime ambiental, né? O que a gente pode explicar, né, que levou a mais uma tragédia? Bem, na década de 1970, o pessoal da Petrobras, junto com os americanos, começaram a fazer perfuração ali na área de Bebedouro, na perspectiva de encontrar petróleo. No entanto, o que encontraram foi uma grande jazida de salgema. Então, eles, através de uma companhia americana chamada DuPont, começou o trabalho de montagem da Braskem Mineração e na década de 1978, mais ou menos, começou a exploração do mineral salgema. Na época, inicialmente, a empresa era uma empresa privada. Depois, o Estado brasileiro estatizou e a Braskem e a Salgema Mineração passou a ser controlada pela Petrobras Petroquímica S.A. Então, na da época da Salgema, todos os cuidados com manutenção, com perfuração dos poços, era feito conforme as legislações vigentes, né? Quando da privatização da companhia e quem assumiu foi o Grupo Odebrecht, essa questão de manutenção, essa questão dos cuidados, essa questão da responsabilidade passou a ser praticamente um plano zero. Então, por essa questão, ocorreu o que ocorreu lá na área do Bebedouro, do Pinheiro, do Mutanja, enfim, tá? E, Manuel, quais têm sido aí os impactos, né, na região devido ao acontecimento, né? Como que a região foi atingida, né? Qual tem sido aí o prejuízo, né, da população? Para se ter uma ideia, mais de 15 mil famílias foram afetadas por essa tragédia, né? Trocando em miúdos, mais de 65 mil pessoas foram atingidas, né? Tiveram os seus sonhos interrompidos, seus comércios, né? Posto de gasolina, mercearia, colégio de ensino médio, colégio de ensino, universidades, hospitais, enfim, prédios que tinham ali uma importância fundamental para a questão cultural, todos esses prédios foram perdidos, né? Então, o impacto econômico, o impacto social foi bastante significativo para esses 5 bairros que foram atingidos. Entendi. E Moisés, o que a empresa vem falando, justificando sobre esse tema? Bem, em 2019, quando ocorreu um abalo sísmico aqui na região, foi quando as pessoas começaram a suspeitar
que o evento tivesse sido provocado pela extração do mineral, né? Do mineral salgema, que é matéria-prima para a produção de cloro, para a produção de soda cáustica, hidrogênio, enfim. Tá? E foi levantada essa hipótese e a Braskem, de imediato, vinha acusando a companhia de água, responsabilizando a companhia de água. Então, o Ministério Público entrou em ação, a população também entrou em ação e foi convidada a CPRMF, que é uma instituição lá do Ceará, e eles vieram para cá, elaboraram, todos os estudos elaboraram um relatório que chegou à conclusão que todo o impacto sofrido aqui na região foi causado pela extração do mineral salgema, né? Diante disso, a Braskem contratou uma empresa alemã para construir um relatório paralelo a esse, para mostrar para a sociedade alagoana que o que a instituição brasileira fez não estava correto. Aí, quando essa empresa alemã concluiu o seu relatório, não chegou nem a levar tempos para poder fazer isso. Inicialmente, quando eles fizeram os primeiros levantamentos, eles constataram que a instituição brasileira estava correta e que a responsabilidade cabia nas costas da Braskem e que ela, a partir daí, começasse a indenizar a população, indenizar as casas, os prédios, né, os supermercados, enfim. Tá? Então, foi a partir dessa segunda conclusão que chegou essa empresa alemã que eles realmente assumiram toda a responsabilidade sobre a tragédia, né? Sobre o ocorrido. Entendi. E de 2019 para cá, o poder público fez alguma coisa a respeito em relação a Braskem? Tipo, eu digo poder público desde o governo federal até o governo municipal. Algo foi feito, né, para tentar, pelo menos, impedir essa tragédia? Bem, nada foi feito por essas três esferas de poder, né? Poder estadual, municipal e federal. A Braskem, a Salgema, quando foi vendida, quando foi privatizada e passou a ser controlada pela Odebrecht, que hoje é um novo grupo chamado Grupo Novo Nó, tá? Eles, de lá para cá, eles fizeram o que bem entenderam, né? Exploraram o mineral do jeito que eles quiseram. Você não tinha ali uma fiscalização a contento, né, das instituições que são delegadas para essas finalidades, né? O trabalho que era feito junto, quando era Salgema, com o Sonar, que anualmente, seguindo ali a legislação federal, a legislação do Ministério de Minas e Energias, esses 35 poços de sal que ainda existem lá, eles eram monitorados anualmente por uma empresa americana, que eles vinham para cá, desciam o sonar, juntamente com o apoio logístico de sondas da Petrobras, sonda da Perbras, e todo esse estudo, assim a legislação exige, era mandado para o Ministério de Minas e Energia, que era toda a radiografia, toda foto do que estava ocorrendo lá no subsolo, né? Então, da época da privatização para cá, isso diminuiu significativamente. Você não tinha ali uma manutenção corretiva nem preventiva que realmente desse segurança à exploração do salgema, né? Então, o poder público das três esferas, como falei anteriormente, tinha como fazer, tinha como exigir, mas assim não fizeram. Porque no Brasil, como em boa parte do mundo, quem manda, na verdade, infelizmente, é o poder econômico, é o dinheiro. Então os caras,
a Odebrecht, que hoje eles, dentro da Petroquímica Nacional, eles é quem mandam, né? Existe Braskem hoje nos Estados Unidos, na Venezuela, na Europa, enfim, os caras têm um poder econômico muito grande, tá? E a partir daí, o poder político deles também favorece muito o que eles fizeram. Então, na verdade, para se ter evitado essa tragédia, que poderia ter sido evitada se o poder público de fato funcionasse, mas infelizmente não funcionou. Então, depois que a coisa aconteceu, é que aparece o governo federal, aparece o governo estadual, aparece o governo municipal, mas só para tentar afirmando que vai tentar ali proteger a população que foi afetada. Isso não é tudo, né? Até porque a Braskem acabou agora de firmar um acordo com o poder público municipal, onde as pessoas afetadas, segundo esse acordo, não vai poder mais entrar com ação judicial contra a Braskem, porque esse acordo já livra a empresa de qualquer responsabilidade que eles possam ter, né? Inclusive, a ministra do STF, Carmen Lúcia, ficou aqui de via Maceió para verificar, né, o teor desse acordo, porque é um acordo que foi assim feito pelo Poder Municipal e referendado pelo Judiciário alagoano. Aí você vê como o poder político, econômico e jurídico que a Odebrecht tem, tá? Enquanto mais de 65 mil pessoas foram afetadas, essas pessoas, segundo esse acordo, não vão ter ali, mais judicialmente falando, como responsabilizar a Braskem por qualquer danos que venham ter no futuro, além dos que já tiveram, né? Moisés, você cita aí uma coisa que, né, acho que é de extrema importância para entender essas tragédias ambientais, né? Que é a privatização, né? O que justifica, né, tantas empresas causando danos ao meio ambiente, né, como a Braskem, e também tiveram outras, né? Por que essas empresas privadas elas não, né, têm aí o seu devido cuidado com o meio ambiente? Excelente pergunta, companheiro. O mundo privado, as empresas privadas, elas não querem nada para além do lucro, né? Então, o lucro desses caras, na verdade, eles são aumentados, são triplicados a partir de demissões de trabalhadores, de achatamento de salário, de retirada de direitos, de redução em programas de manutenção, corretivo, preventivo, enfim, e pela degradação, pelos impactos ambientais que isso causa, né? Quando a gente abordou a questão da diferenciação do que era na época da Salgema e como é agora enquanto Braskem, ora, eu falo com bastante propriedade porque eu vivi esses dois momentos. Eu vivi o momento de Salgema e o momento de Braskem. Na Salgema, não é que isso não viesse a acontecer se fosse Salgema, mas a empresa, por ser uma empresa estatal, que não tinha ali uma obrigatoriedade, como tem o setor privado, da busca incessante pelo lucro, eles cuidavam mais da fábrica, eles cuidavam mais da mineração, eles cuidavam mais dos trabalhadores, eles cuidavam mais ali do meio ambiente, que tinham programas com a comunidade, como no Pontal da Barra, tinham programas sociais ali, junto com a comunidade de Bebedouro, enfim. Quando da privatização, quando a Odebrecht assume o controle acionário da companhia, tudo isso desaparece, tudo isso some. Você não tinha mais uma manutenção preventiva, porque, para mim, se você tem uma manutenção preventiva segura, a contento,
você vai gastar muito menos com a manutenção corretiva e você vai atingir, você vai afetar muito menos o meio ambiente. Né? Outro exemplo que a gente pode citar é o que aconteceu com a Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce, quando foi privatizada no governo de Fernando Henrique Cardoso, tá? Ela comportava um número significativo de trabalhadores e trabalhadoras e que já se levantava que aquele efetivo de trabalhadores ainda era insuficiente para poder manter a exploração do minério de ferro, né? A manutenção do minério de ferro do ponto de vista seguro, né? Se sabe hoje que existe tecnologias para você extrair o minério de ferro que não utiliza água, que é a tecnologia de você explorar o minério de ferro a seco sem você produzir o rejeito. Se você não produz o rejeito, você não tem como ter barragem, né? Então, é uma tecnologia mais cara, porém mais segura. Portanto, o mundo capitalista, o mundo privado, eles não olham com esses olhos. Nos olhos desses caras só existe dólar, só existe euro, só existe eles mandar todos os dias um número gigantesco de dinheiro, de lucro, a partir em detrimento do sofrimento dos trabalhadores, do sofrimento da comunidade, dos impactos ambientais que esses caras cometem, né? Para você ter uma ideia, o novo conselheiro da Braskem, senhor João Paulo Nogueira Batista, ele deu uma entrevista recente na Folha de São Paulo, onde ele afirma com todas as letras que a Braskem não causou nenhuma tragédia. Não causou porque não matou ninguém. Então ele desconhece as 65 mil famílias as 65 mil pessoas que foram afetadas e as 14 pessoas que cometeram suicídios, né, por conta do estado emocional que ficaram depois dessa tragédia aqui. Então, na verdade, quando uma empresa ela passa do controle da gestão do Estado e passa para o controle do privado, esses caras não querem outra coisa senão o lucro fácil, senão o lucro cada vez mais gigantesco, né? Você viu agora no estado de São Paulo, ainda existe pessoas no estado de São Paulo sem energia elétrica por conta que eles dizem que é por conta da chuva que caiu de forma violenta. Mas não. Quando a Eletropaulo foi privatizada e assumiu essa Enel, eles demitiram 38% do quadro de trabalhadores, que já era insuficiente para poder atender a demanda de todo o estado de São Paulo. Então, eles demitiram 38% do quadro de trabalhadores que estavam na linha de frente para resolver esses problemas. Bem assim aconteceu aqui com a Braskem, aconteceu com a Vale do Rio Doce. Então, são tragédias, são crimes que nós responsabilizamos o programa de privatização, que nós responsabilizamos o capitalismo por tudo isso que vem acontecendo no Brasil e também acontecendo no mundo. E Moisés, esses crimes ambientais que estão ocorrendo frequentemente por essas empresas privadas, elas mostram que, ao contrário que os neoliberais dizem, né, privatizar não melhora, né? Na verdade, o que melhora para a empresa quando ela é privatizada é o lucro que esses caras vão ter, né? O lucro gigantesco que esses caras vão ter. Até porque não se privatiza, ninguém quer comprar, ninguém quer assumir aquilo que dá prejuízo. Olha o que o governo de São Paulo agora está tentando fazer. A companhia de energia, que é uma empresa privada holandesa, ela
está provocando todo ali o caos no estado de São Paulo. Diante disso, o governador Tarcísio de Freitas ainda tem a cara de pau de dizer que vai privatizar uma das maiores empresas de abastecimento d'água e saneamento, que é a Sabesp, para melhorar as condições de vida da população. Ora, a população precisa enxergar, precisa ver, para poder se contrapor a esse tipo de falácia. Até porque você não vê, infelizmente, nenhum partido de esquerda de massa que consiga colocar nas ruas o povo que está sendo afetado com a questão da privatização da energia, o povo que vai ser afetado, que já vem sendo afetado com a questão da possibilidade de privatização da Sabesp. Enfim, já foi provado por A mais B que empresas estratégicas, empresa de cunho, que tem ali a responsabilidade de atender a população, de atender o bem-estar de todos, de ter uma interferência significativa na cadeia produtiva, que é a questão da energia, que é a questão da água, enfim. Então, esses caras estão brincando com a vida da população, né? Então, quando a gente se depara com esses acidentes que vêm ocorrendo com frequência, não só nas mineradoras, como nas empresas de petróleo, como também nas companhias de energia elétrica, que o Brasil virou caos total. Você não pode mais ver o céu escuro, que é sinônimo de uma catástrofe, é sinônimo de tragédia, enfim. Antigamente, quando a tecnologia era um pouco menos sofisticada do que é hoje você tem ali uma tecnologia que você pode prever daqui a 3, 4 dias a quantidade de chuva que vai cair. Mas, infelizmente, a gente não tem o poder público que se preocupe com isso. Isso é Rio de Janeiro, isso é São Paulo, isso é Minas Gerais, isso é Alagoas. Até o prefeito de Belo Horizonte, em recente entrevista, falou abertamente para o Brasil inteiro escutar que aquilo que aconteceu em Belo Horizonte é o novo, é a condição nova que a população tem que enfrentar. Quer dizer, o cara, ele não vai a público dizer que vai construir obras para poder evitar um futuro alagamento, um futuro deslizamento de terra, enfim. Ele vai para a população dizer, mangar da população, dizer que isso é o novo, né? Isso é a situação nova e isso é natural acontecer daqui para frente. Então, por essa razão que a gente coloca claramente que privatização não resolve os problemas mais frequentes da população, sobretudo a população mais pobre, a população carente, a população desfavorecida, né, de recursos econômicos, enfim. Até porque a gente está percebendo que isso está caindo pelo ralo, porque ultimamente a Zona Sul de São Paulo, que é uma região ali que alguém coloca que é uma região de uma população mais favorecida, eles foram duramente atacados. Então é para esses caras perceber também que o programa de privatização de várias empresas que lidam ali com a vida social do país não pode ser entregue às mãos da empresa privada, tem que estar na mão do poder público. Agora, um poder público, na verdade, que funcione com os olhos para a população. Porque não adianta você ter uma gestão pública onde as empresas estatais, elas têm a mesma filosofia de trabalho, tá? Um pouco menos agressiva do que a empresa privada. Tem que se mudar essa metodologia. Empresa estatal, ela, a meu ver, ela deve funcionar como uma empresa de fomento, uma empresa que vem ali alicerçar, alimentar o crescimento econômico, patrocinar o bem-estar da população, não o bem-estar, não a lucratividade de meia dúzia de acionistas, que o mundo capitalista prevê. Privatizar tudo, porque se jogar tudo nas mãos do setor privado, tudo vai se resolver. E a gente está provando
que não. Agora é preciso, coloco mais uma vez, que os partidos de esquerda, que os partidos de massa saiam do parlamento, vá para as ruas, para as favelas, para os quilombos, organizar os trabalhadores e as trabalhadoras menos favorecidas, né? Para que a gente possa, do ponto de vista direto, do ponto de vista político, enfrentar esse tipo de coisa. Certo. E, Manuel, nesse período todo, desde que, né, você trabalhava até no momento que você se aposentou e tudo mais, algum governo cogitou em estatizar a Braskem ou isso nem foi levantado em pauta? Bem, companheiro, essa questão da reestatização da Braskem, na verdade, não foi tocado por nenhum governo até então, nem por o governo Lula, nem pelo governo municipal, nem pelo governo estadual. O que se levanta concretamente a respeito disso que você me pergunta é parte do Sindicato dos Petroleiros de Alagoas e Sergipe, pelo qual eu faço parte. Existe um setor desse sindicato que defende a reestatização da Braskem como forma de você garantir os empregos de milhares de trabalhadores, de você garantir indenizações justas para a população que foi afetada e para você garantir uma possível produção do ponto de vista seguro, né? Uma vez que essa jazida aqui do bairro de Bebedouro, que inicialmente foi uma jazida descoberta na década de 70 e que ela tinha a perspectiva de produzir salgema durante 300 anos, e você vê o tamanho que essa jazida é lá embaixo. No entanto, essa jazida só foi possível explorar essa jazida durante menos de 50 anos, por justamente irresponsabilidade por parte dos poderes das três esferas, do poder público das três esferas, bem como da própria empresa, né? Então, o próprio grupo econômico que hoje dirige a Braskem, que é o grupo Novo Nó, né, que eles modificaram de grupo Odebrecht, devido àquela questão dos escândalos do mensalão, dos escândalos ali do mensalão não, dos escândalos que foi apresentado na Lava Jato. Então os caras envergonhados modificaram o nome, hoje é Novo Nó, né? Então, o único setor que defende a reestatização da companhia é um setor do Sindipetro, né? E o único partido nacionalmente que tem essa visão política de reestatizar a coisa para tornar a companhia mais segura, para tornar os atingidos, né, mais verdadeiramente protegidos, né? Porque se levanta a possibilidade, que eu cá comigo, eu não sou geólogo, eu não sou engenheiro de Minas, enfim, mas existe a possibilidade, por alguns conhecedores da área, que essas casas, esses prédios que foram indenizados aqui na área, nos bairros que foram atingidos, futuramente esse subsolo vai se tornar subsolos seguros e que, portanto, a Odebrecht, né, o comprador da Braskem é quem vai usufruir futuramente desses terrenos ali do ponto de vista imobiliário, né, do ponto de vista imobiliário. Qual é a nossa ideia reestatizando a companhia? É a gente garantir que, se isso acontecer, se existir essa possibilidade desse subsolo voltar à normalidade, voltar a ser o que era antes, nós devolvermos todas as casas indenizadas, todos os terrenos indenizados,
todos os supermercados indenizados para os seus antigos donos. Porque como é possível que uma empresa provoque, cause um acidente socioambiental dessa magnitude e eles ainda sejam beneficiados no futuro, ganhando dinheiro ali do ponto de vista imobiliário, né? Que vai ser, segundo se comentam ali, condomínio de luxo, enfim, tudo mais, né? Então, uma das razões que nós defendemos a reestatização da Braskem, para além do que eu já falei, é a gente garantir a devolução, né, do que foi indenizado às populações que foram atingidas, esses patrimônios, esses terrenos, essas casas, para os seus antigos donos, né? Então, se faz necessário também a gente fazer uma exigência ao governo Lula, que chegou aqui em Maceió, e disse que o mais que ele fez foi dizer que vai jogar os pescadores que estão até então proibidos de adentrar na lagoa para garantir o seu sustento, né? Eles estão sem pescar, as marisqueiras estão ao Deus dará, né? Dizendo que ia jogar essa galera num programa do governo para que eles tenham um salário mínimo ali para dar, pelo menos para comer, né? Como se o pescador só vivesse para comer. Você tem ali a responsabilidade de pagar uma energia, de pagar uma conta de água, de pagar um transporte para um filho e para uma escola. E, na verdade, está tudo aqui entregue às baratas. Inclusive, teve uma ação do Ministério Público aqui que esse auxílio não viesse do governo federal, ele fosse custeado pela Braskem, que foi quem provocou o acidente. Quem provocou o acidente, né? Então, mais uma vez, o poder jurídico alagoano descartou essa possibilidade, dando ganho de causa aí para a grande e poderosa Odebrecht, né? Poderosa em todos os sentidos, né? Em sentido econômico, político, jurídico, enfim, tá? Então, a possibilidade de reestatizar, ela é iminente. O problema é você ter um governo que tenha essa visão. Um governo que tenha uma visão que olhe para os de baixo, olhe para os que foram afetados e não, mais uma vez, privilegie, né, os que jogaram dinheiro aí na campanha dos partidos de esquerda. Entendi. E, Moisés, nesse período aí que aconteceu a tragédia, ou muitos vão falar o crime ambiental, quais têm sido aí as reivindicações da população? Bem, praticamente, os que já foram indenizados, uma grande parte deles, já estão ali na sua zona de conforto, não está muito preocupado pelos que ainda estão ali na área afetada. Tem pessoas dos Flechais, tem pessoas ali do bairro do Saém, tem outras localidades ali na região que também foram afetadas por a questão do ocorrido, né? Do afundamento do solo, como é muito comumente normal você escutar as pessoas falarem sobre isso, né? Então, essas pessoas que ainda não foram indenizadas, elas reivindicam sim relocação, tá? Porque estão morando, estão residindo em áreas praticamente abandonadas, né? Onde você percebe que não passa mais ônibus. Se a população solicita um Uber, o cara, por suas razões, ele não adentra dentro da comunidade para poder atender ao pedido, né? Hospitais, postos de saúde para essa galera não existe. Ali ainda reside pescadores que estão proibidos porque pela Marinha, pela Defesa Civil, enfim, pelos órgãos de repressão do Estado, né? E estão ali sem
poder fazer absolutamente nada para sobreviver, né? Então, o que essa galera reivindica é relocação, é segura, justa, né? Mas, no entanto, infelizmente, várias pessoas, eu falo várias que não são todos, porque em alguns atos que eu participei, tá, sobre essa população que ainda não foi relocada, que ainda não foi indenizada, eu percebi que várias pessoas que eram ali do bairro, do Pinheiro, do Bebedouro, das localidades, das comunidades que já foram indenizadas, mas que estão lá presentes em solidariedade aos que ainda não foram indenizados. E não só solidariedade, como um sentimento de perda, né? Porque o cara diz, opa, eu morei aqui a minha vida inteira, foi aqui que eu cresci, que eu vi fulano, que eu vi Beltrano, ou seja, então essa galera, uma pequena parte dela, ainda tem esse sentimento, né? Que ainda sonha, talvez, em voltar a residir ali, né? É por isso que entra essa questão da pergunta que você me fez anteriormente com a questão da estatização da Braskem. Então, o quadro é esse. Existe uma população que for afetada, tá? Mas, no entanto, que ainda não foi indenizada, que permanece lá na sua residência sem nenhuma perspectiva de relocação, de indenização, tá? E isso é outra questão que se precisa responsabilizar a Braskem. Responsabilizar a partir do poder público, político e do poder jurídico, né? E também das mobilizações de rua, né? Porque se a gente percebe uma questão, se a gente pudesse mobilizar uma grande parte dos que foram indenizados, juntamente com os que ainda não foram indenizados, a gente fazia um barulho gigantesco aqui nesse estado. Mas, infelizmente, o quadro é esse, né? Mas que a gente não perde a esperança de estar ali conversando com um, com o outro, enfim, para puxar essa grande mobilização. Porque, como se diz, o poder econômico, o dinheiro, ainda controla o Estado brasileiro, ou melhor, só controla o Estado brasileiro, né? Que nós vivemos sob a batuta de um Estado capitalista, onde são os caras que dão as ordens, são os caras que dão as normas, são eles que dirigem tudo, né? Enfim, e a população ali, se tentar fazer qualquer tipo de manifestação, já vem polícia de um canto, polícia de outro, cavalaria, cachorro Rottweiler, bomba de efeito moral, enfim, né? Tudo para pressionar, para calar a boca, né? Dessa população que foi atingida, né? Então, o quadro é esse aí, né? De uma população afetada, porém ainda não foi atendida, não foi realocada, não foi indenizada e que está lá nas regiões jogadas, digamos assim, às traças. Certo, Manuel. E o povo está se mobilizando aí, né, contra esse crime ambiental? Foram feitos vários atos bons, atos grandes, né? Inclusive em localidades, em regiões onde há uma exploração de turismo muito grande, né? E o que se percebe, o que se percebeu durante essas manifestações, sobretudo nessas manifestações que ocorreram nas regiões que tem um grande fluxo de turistas, a receptividade foi muito boa. A população parava para escutar os oradores, enfim, muitos perguntavam o porquê daquelas manifestações, outros, por conta de estar sempre antenado na mídia nacional, já sabia de fato do que se tratava, né? Inclusive, inicialmente, teve também um abalo significativo na questão do turismo aqui de Alagoas, né? Depois que as coisas começaram a se acalmar, né? O governo municipal, estadual, começou a colocar propaganda na mídia, que a coisa não era bem assim, foi que foi se normalizando o fluxo de turismo.
aqui na capital, principalmente na capital, né? Que é onde estão localizados os 5 bairros afetados, né? Então, as manifestações vêm acontecendo com frequência, né? É muito bom que a cada ato que aconteça a gente leve algo novo, né? Inclusive essa última declaração do senhor, não sei se posso chamar de senhor, né? João Paulo Nogueira Batista, que é um novo céu da Braskem e conselheiro da companhia também, que ele afirmou com todas as letras que essa tragédia, ela na verdade inexistiu, ou seja, ela é uma questão abstrata, é uma invenção, né, das pessoas, né, pelo simples fato de não ter matado ninguém. Na verdade, esse deslocamento do solo, esse afundamento do solo, ela não acontece como se fosse um terremoto. Não é uma coisa que vai destruir a coisa e não. Isso vai cedendo aos poucos, cedendo aos poucos. A cada mina, que lá embaixo são 35 minas, que até então não se sabe qual é o diagnóstico, qual é a radiografia dessas minas lá embaixo, né? Por que falo isso? Porque para se acompanhar do ponto de vista real essa questão, não é através de foto aérea que você faz isso, não. Você tem que trazer um equipamento muito utilizado nas navegações, que é o sonar, que ele emite ondas sonoras para você detectar objetos, também detectar problemas lá embaixo, tá? E que, na verdade, esses caras não vêm fazendo, tá? Então, 35 minas colapsando não significa uma tragédia, um prejuízo de uma mina só entrar em colapso, ela desmoronar. Porque, na verdade, quando se fala em colapsar, se fala em desmoronar a jazida de sal lá embaixo. Que para você atingir a camada de salgema, você percorre um trajeto de 1.200 metros de profundidade. Então, com 1.200 metros de profundidade, você atingiu a rocha de sal, você já passou por várias rochas sedimentares. Ali, para folheiro, granito, enfim, até chegar o salgema. Então, essa grande rocha de salgema desmoronando lá embaixo, naturalmente as outras vão ceder, até você chegar à superfície. Se 35 minas acontecer, o que aconteceu com a mina 18, que já se comentam que a mina 19, que a mina 20, que eram minas bem próximas da mina 18, elas estão indo no mesmo caminho. Agora, e o que fazer? Não se acha isso? Que isso pode acontecer? O que é que estão fazendo? Só divulgando coisas fictícias que estão tomando providência, e na verdade as coisas estão acontecendo, né? Então, um companheiro nosso uma vez disse, não, o problema ali da Braskem Mineração já está resolvido. Ele disse, não, porque aquilo ali ainda vai dar muito pano para manga. Muita água ainda vai correr nessa trajetória desse rio. Muita coisa ainda vai acontecer ali, tá? O afundamento do solo, ele é uma constante, está afundando todo dia. Imagine se atinge o alicerce de um prédio. Esse prédio vai cair. Ou não vai? Eu não posso nem falar com segurança, porque eu não sou engenheiro civil, eu não sou arquiteto, eu sou um simples operário aposentado. Mas que a gente vê que o tamanho do que está se projetando lá embaixo é um buraco imenso. Não é uma coisa pequena. Imagine você ter uma jazida de salgema para ser explorada durante 300 anos. Você tem 35 minas que exploraram esse salgema lá embaixo, que elas estão paradas, sem funcionar, sem produzir nada, e que você não tem diagnóstico nenhum, né?
um técnico da Braskem, que outra coisa que a gente tem que explorar é o seguinte: a Braskem ela nunca vem a público. Eles nunca enfrentaram uma imprensa, eles nunca enfrentaram uma coletiva, eles nunca enfrentaram qualquer tipo de contato com a população. Eles sempre respondem através de nota na imprensa, nota. Eles nunca mostram a cara, nunca mostram a cara. Essa é a verdade. Do que eles têm medo? Da população? Não. Eles têm que procurar ter um programa onde fale ali o responsável pela empresa. Não é você mandar um engenheiro que recém-formado, que ele vai lá, talvez ele seja conhecedor de causa, mas ele vai dizer o que o superintendente quer que ele diga. E por que o superintendente não vai lá, com as suas próprias palavras, falar o que ele quer? De que ele tem medo? Então, mais uma coisa que a gente tem que explorar, é chamar a responsabilidade desses caras, né? Segundo a geologia, segundo a engenharia de Minas, quando você perfura um poço de sal e que você passa a explorar esse poço de sal, ele tem que estar distante um do outro, no mínimo 150 metros de distância. Isso para você garantir que não vai ocorrer desmoronamento lá embaixo. Então, quando aconteceu o fato, o primeiro abalo sísmico aqui na região, que a CPRM veio fazer o levantamento, o relatório final da CPRM fica bem claro, dizendo que de uma mina, tinha mina, que a distância de uma para outra era 10 metros. Meu irmão, você já estava ligando uma mina a outra. E cadê a segurança? Então, quando o geólogo da companhia, quando o engenheiro de minas da companhia, quando o Ministério de Minas e Energia tem esse diagnóstico, ele tinha que interditar aquela empresa imediatamente para evitar o mal maior, né? Então, diante disso, a população, ao tomar conhecimento disso, que a empresa nunca levou isso ao conhecimento da população. Quando eu falei que no início da entrevista que a Salgema tinha programas sociais com a comunidade, o programa que a Braskem tem com a comunidade é bem diferente do programa social. Eles pagam propina às lideranças ali da comunidade para calar a boca, para ninguém falar em vazamento, para ninguém falar na possibilidade do afundamento do solo. É isso que eles fazem ali. Tá? Então a coisa aconteceu e as coisas estão acontecendo, porque para mim a coisa não vai parar por aqui, não vai parar por aqui. Queria eu que assim fosse, mas não vai, né? Então precisamos aí levantar o astral da população de Alagoas, da população de Maceió, da população do país, né? Porque você só não tem Braskem aqui não, você tem Braskem na Bahia, você tem Braskem em São Paulo, você tem Braskem no Rio Grande do Sul, enfim, né? Para que as pessoas entendam que o poder privado, o capitalismo de uma forma geral, não pensa no bem-estar da população e muito menos na segurança ambiental. Perfeito, Manuel. Agora, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, questão de ajuda, né? Quem quiser ajudar aí as vítimas da Braskem, faz como? É importante a solidariedade entre os trabalhadores e as trabalhadoras, os desempregados, as desempregadas, né? Porque o trabalhador, ele só tem o seu semelhante para se segurar, né? Então, a questão da solidariedade de classe, ela é fundamental em todos os aspectos, né? Mostrando sempre que a solidariedade ela tem que vir acompanhada de um respaldo, de um dizer, de uma afirmação política, que não vai ser simplesmente a solidariedade que vai, lá na frente, resolver, de fato, os problemas que afligem a nossa classe, a classe trabalhadora, né? Então, no momento, eu não tenho
o telefone, eu não tenho um número onde as pessoas possam ligar, possam prestar a sua solidariedade. Existe um movimento dos atingidos, né, pela Braskem, que tem uma sede ali no Trapiche da Barra, que até então eu não sei o número, mas vou procurar me informar e futuramente, talvez ainda hoje ou amanhã, eu passo para você, para que a gente possa construir um grande grupo de solidariedade, não só material, né, mais sentimental, mais político, né, mais uma coisa que venha construir algo para a gente garantir uma perspectiva de futuro melhor, né? Sabendo ali que tem pessoas de fato que precisa de uma ajuda concreta, né? Ajuda financeira, que são os pescadores, são as marisqueiras, né? São os donos de estabelecimento que estão localizados ali nos Frechais, no Saém, naqueles bairros que são atingidos, mas que ainda não foram realocados e nem indenizados. Essas pessoas de fato precisam de ajuda concreta, ajuda financeira, ajuda de um alimento não perecível, de água de consumo, enfim, né? E logo que eu tiver de posse desse contato, eu passo para vocês, então, ok? Agora, para a gente finalizar de vez, ajuda assim de imediato com questões básicas. O Estado ofereceu alguma coisa aí para as pessoas ou não? Eles foram, os pescadores, as marisqueiras, enfim, os que foram atingidos dessas regiões e que ainda não foram indenizados, eles foram incluídos ali num programa do governo federal, num programa do governo estadual, e, na verdade, se essas verbas estão chegando até o destino desejado, a gente não tem conhecimento, né? Inclusive, foi protocolada uma ação pelo Ministério Público aqui do Estado para que a Braskem ela fosse responsabilizada por isso, tá? Mas, infelizmente, o Poder Judicial aqui de Alagoas não deu ganho de causa ao Ministério Público, né? Deu ganho de causa ali a Braskem, que, na verdade, o que os pescadores reivindicavam não era só um salário mínimo, era algo mais, porque nas suas atividades laborais não é o salário mínimo que eles recebem, né? Então eles queriam algo mais para poder, de fato, manter a sua vida como eles vinham mantendo de forma rotineira, de forma normal. Só que a justiça não percebeu dessa forma, né? Então jogou lá um salário mínimo para a galera e que a Associação de Pescadores rejeitou essa proposta, né? E eles estão esperando aí uma nova ação de uma instância maior do Judiciário Alagoano para ver se desenrola, para ver se, na verdade, resolve essa questão para que a Braskem venha assumir o que ela provocou, né? E vamos ver aí, não sei também ao certo se as verbas, né? Se essa galera que foi ali incluída no governo federal, se elas já estão recebendo esses valores. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Manuel, né? Dizer que o Mesa de Debates se solidariza com as vítimas aí da Braskem, né? Podem aí contar com a gente aí para, né, lutar contra esse problema, né? E conseguir aí a devida justiça. E passa a bola aí para o Manuel fazer suas considerações finais. Bem, quero agradecer a oportunidade, né, de poder colocar isso para a sociedade, para a população alagoana, para o Brasil, enfim, né, mostrar de fato o que é que os atingidos aqui, o que é que nosso estado vem sofrendo com tudo isso, né? Então, quero agradecer e quero me colocar sempre à disposição de vocês, né?
É sempre um prazer, é sempre uma necessidade que a gente tem, né, de socializar os nossos dissabores, né, o nosso sofrimento com toda a população brasileira, né? Então, parabenizar o programa por essa desenvoltura, né, por abordar temas importantes, temas que afligem, de fato, o nosso povo, né, e dizer que estamos sempre à disposição para qualquer outra oportunidade a gente debater, para a gente informar, para a gente procurar trocar informações, tanto do ponto de vista político, social, econômico, enfim, que é de suma importância esse nosso debate. Então, obrigado aí a todos e desculpa aí por alguma coisa. Então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, agradecendo ao Manuel, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando, você pode ajudar a gente se inscrevendo no canal podcast Mesa de Debates, de tudo um pouco, curtindo esse vídeo, compartilhando nas redes sociais, também seguindo a gente no Facebook, TikTok, Instagram. No YouTube lá você encontrará vídeos de entrevistas, matérias, programas e, né, é isso aí. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos e fui.